Muito bem, vamos agora continuar o título Obrigação Tributária, o nosso módulo Obrigação Tributária, título 2 do livro 2º do CTN e o nosso módulo, mas nós até agora conversamos neste módulo sobre os tipos de obrigação tributária, principal e acessória, o fato gerador da obrigação principal, da obrigação acessória, quando é que considera-se ocorrido, né? Todos aqueles aspectos importantes sobre fato gerador, do artigo 114 até o artigo 118, e os tipos de obrigação no artigo 113. Mas agora nós vamos entrar na parte subjetiva da relação obrigacional tributária, porque até agora, no curso, nós estudamos o objeto da relação obrigacional, que são os tributos, a competência tributária, as relações jurídicas que envolvem essa relação obrigacional, mas agora nós precisamos saber quem efetivamente é o credor, que é o sujeito ativo, e quem efetivamente é o devedor, que é o sujeito passivo da relação obrigacional. Então, nessa parte 2, nós vamos começar com o sujeito ativo da relação obrigacional tributária, o credor da relação obrigacional. Observem que o artigo 119 do CTN traz um detalhe importantíssimo que vocês precisam estar muito atentos para ele. O sujeito ativo da obrigação tributária é a pessoa jurídica de direito público titular da competência para exigir o tributo. Para exigir o tributo. Cuidado, portanto, e você vai entender bem isso, que nem sempre o sujeito ativo é aquela pessoa jurídica competente para instituir. Nem sempre. Pode ser a pessoa jurídica competente para exigir. Isso sempre será. Ok? Então, cuidado com essa palavrinha. É a pessoa jurídica de direito público titular da competência para exigir o tributo. Está aqui o sujeito ativo numa relação obrigacional, o sujeito passivo, Borbinha lá com um saco de dinheiro pagando tributo, e é mesmo assim, né? E a obrigação tributária, e aqui está o nosso sujeito ativo dessa relação obrigacional tributária, que é o titular da competência para exigir. Vamos pegar um exemplo aqui, para que vocês entendam a diferença da expressão da pessoa jurídica competente para exigir e daquela competente para instituir. Vamos lá. Imagine aqui o imposto de renda, nessa linha. A pessoa jurídica competente para instituir o imposto de renda é a União. E a pessoa jurídica competente para exigir o imposto de renda, o sujeito ativo, é também a União. Então vejam que no caso da União, e na imensa maioria dos casos, a pessoa jurídica competente para instituir é também a pessoa jurídica competente para exigir, que é o sujeito ativo. No entanto, vamos pegar aqui contribuição para o CREA. É uma contribuição do interesse de categoria profissional ou econômica. Né? Contribuições corporativas, nós já estudamos lá do artigo 149. Compete exclusivamente à União instituir contribuições sociais, de intervenção do domínio econômico, que é a CID, e de interesse de categorias profissionais ou econômicas, como é o caso do CREA. A pessoa jurídica competente para instituir, conforme eu acabei de dizer no artigo 149, compete exclusivamente à União. Mas o sujeito ativo é o CREA, não é a União. Então, muitíssimo cuidado. Nem sempre o sujeito ativo da relação obrigacional tributária é a pessoa jurídica competente para instituir. Por isso é que estas contribuições, de uma forma geral, são chamadas contribuições parafiscais, conforme nós estudamos. Por quê? Porque há a possibilidade, em alguns casos, como neste, de que o fisco
O que é o fisco? União, Estado, Distrito Federal e Município. De que o fisco não seja o sujeito ativo, portanto chama-se contribuição parafiscal. Certo? O sujeito ativo nesse exemplo é o CREA, assim como em outros conselhos, CRM, CRO e etc. Então, muito cuidado com este detalhe. Certo? Vejam essa posição do STJ na súmula 396. A Confederação Nacional de Agricultura tem legitimidade ativa para a cobrança da contribuição sindical rural. A contribuição sindical rural, contribuição de interesse de categorias profissionais ou econômicas, é de competência da União, artigo 149, que nós acabamos de falar. Mas o sujeito ativo é a Confederação Nacional de Agricultura. Então, muito cuidado com esse detalhe. Mais uma decisão que orienta bem nesse sentido. O INSS e o FNDE possuem legitimidade ad causum. O que é legitimidade ad causum? É de participar de uma ação para figurar no polo passivo das demandas em que se discute a contribuição ao salário educação e não à União. Ora, quem é que instituiu a contribuição ao salário educação? A União, que é a pessoa jurídica competente para instituir. Mas o sujeito ativo e, portanto, quem pode figurar no polo passivo se o contribuinte quiser discutir alguma coisa, é o INSS e o FNDE, que são os sujeitos ativos desta relação obrigacional. Então, ô Bob, de novo você vai falar? Vou falar de novo. O sujeito ativo é a pessoa jurídica de direito público titular da competência para exigir o tributo e não necessariamente para instituir, embora na imensa maioria das vezes haja essa coincidência. Ok? Maravilha. Ainda dentro do sujeito ativo, nós vamos lá para o nosso artigo 120. São dois dispositivos a respeito do sujeito ativo no Código. O 119, que acabamos de ver, e agora o 120. Sobre o qual até nós já comentamos um detalhezinho, vocês vão lembrar, quando falamos em extraterritorialidade da legislação. Artigo 120. Salvo disposição de lei em contrário, a pessoa jurídica de direito público que se constituir pelo desmembramento territorial de outra, subroga-se nos direitos dessa, ou seja, adquire os direitos que a pessoa jurídica que deu origem tinha naquela região, cuja legislação tributária aplicará até que entre em vigor a sua própria. Nós já vimos isso ao tratarmos lá no artigo 102 do CTN de uma possível extraterritorialidade prevista em norma geral, que é o próprio CTN, nós citamos o artigo 120. Então vamos lá. Se nós temos aqui um município A e houve uma divisão de municípios, não, um distrito conseguiu a emancipação, dando origem a um novo município B e a um município A menor. O que determina o artigo 120? Salvo disposição de lei em contrário, o novo município B subroga nos direitos do município A. Então imagine o seguinte, se era devido aqui um tributo para o município A, o novo município B subroga-se nos direitos. Esse tributo passará a ser devido ao novo município B. E mais, o novo município B utilizará a legislação do município A que lhe deu origem até que tenha a sua própria legislação. Portanto, é uma hipótese que nós vimos lá no artigo 102 de extraterritorialidade. A legislação do município A ganha extraterritorialidade, vigorando no já novo município B, até que ele tenha a sua própria legislação. Ok? Mas é um daqueles artigos que tem aquela perigosa e traiçoeira expressão salvo disposição de lei em contrário. Então, na verdade, a lei pode determinar que este tributo,
que era devido aqui, não passe a ser devido ao novo município, continue sendo devido para o município A. Mas tem que haver uma disposição de lei nesse sentido, porque se houver uma omissão, este tributo, o novo município, subroga-se nos direitos do município que lhe deu origem e, portanto, passa a ter direito a cobrar aquele tributo que, na época do fato gerador, pertencia a A. E eu quero chamar a atenção para o fato de que qual será o tipo de lei que pode colocar dessa forma, ou seja, dizer, olha, embora o código determine isso, tem lá o salvo de disposição de lei em contrário, então o tributo continuará sendo devido para A e não será subrogado para B. Vamos ver. O artigo 18 da Constituição, no parágrafo 3º, determina que os estados podem incorporar-se entre si, subdividir-se ou desmembrar-se para se anexarem a outros ou formarem novos estados ou territórios federais mediante aprovação da população diretamente interessada através de plebiscito e do Congresso Nacional por lei complementar. Então, a lei que pode dispor de modo diferente no caso da divisão de estados é lei complementar federal. No entanto, no caso dos municípios, o parágrafo 4º do artigo 18 determina que a criação, incorporação, fusão e desmembramento dos municípios far-se-ão por lei estadual. Então, minha gente, voltando ao slide, quando o Código determina no artigo 120 que, salvo disposição de lei em contrário, a pessoa jurídica subroga-se nos direitos da outra e utiliza a legislação da outra até que entre em vigor a sua própria, para que haja uma disposição de lei em contrário, no caso da divisão dos estados, lei complementar, artigo 18, parágrafo 3º da Constituição, se for municípios, lei estadual, artigo 18, parágrafo 4º da Constituição Federal. Ok? Muito bem. Então, esses são os detalhes importantes a respeito do sujeito ativo da relação obrigacional tributária. Mas se nós conversamos sobre sujeito ativo, nós precisamos agora conversar sobre o sujeito passivo. É lógico. É o devedor da relação obrigacional. Então vamos lá. Sujeito passivo dessa relação obrigacional tributária. O sujeito passivo da obrigação principal é a pessoa obrigada ao pagamento de tributo ou penalidade pecuniária. Então, o sujeito passivo da obrigação principal, sabemos disso, é a pessoa obrigada ao pagamento. Ok? Artigo 121. Agora vem um detalhe importantíssimo. Este sujeito passivo da obrigação principal, que envolve pagamento, ele pode ser de dois tipos. E esse conceito é fundamental, que nós temos uma parte deste módulo que toda ela trata de responsabilidade tributária. Então, esse conceito precisa estar muito firme para vocês. Então, vamos lá. Este sujeito passivo disse contribuinte quando tem uma relação pessoal e direta com a situação que constitua o respectivo fato gerador. No caso do ISS, o prestador de serviço, no caso do ICMS, quem dá circulação de mercadoria, no caso do IPI, a indústria que dá circulação do produto, no caso do imposto de renda, o titular da renda, no caso, e por aí afora. Então, o contribuinte é aquele que tem uma relação pessoal. Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho e com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para convidar vocês a fazer um estudo direcionado, um estudo focado para o concurso da Cefaz Rio Grande do Sul 2018, para o cargo de auditor fiscal da Receita Estadual. Nós aqui da Lá Concursos, este ano 2018, nós fizemos aí nosso planejamento estratégico e decidimos entrar de cabeça em concurso de carreiras fiscais. E nós estamos fazendo, então, programas específicos. Nossa equipe de professores é top de linha, vocês viram a qualidade dessa aula demonstrativa aqui da Lá Concursos. E eu tenho certeza que estudando com planejamento, antecedência e foco, você vai ficar muito competitivo. Este curso nosso,
pré-edital da Secretaria de Fazenda do Rio Grande do Sul, nós temos um prazo de acesso um pouco mais longo, 6 meses. Durante esses 6 meses, é um curso pré-edital, você vai ter direito a todas as atualizações dentro do período de acesso. E vamos supor, você se matriculou hoje, semana que vem o edital foi publicado e está precisando de algum complemento no seu curso. Você pode ficar tranquilo, porque nós aqui da Lá Concursos, quase 10 anos no mercado, quase 10 anos no ar, nós vamos atualizar a custo zero, mas dentro do prazo de acesso. Professor, quanto custa tudo isso? Gente, apenas 10 parcelas de R$60. Você pode ter certeza absoluta que é o melhor custo-benefício do mercado Cefaz Rio Grande do Sul, aqui na Lá Concurso. Falando em Cefaz, nós temos um programa específico para carreiras fiscais coordenados pelo nosso grande mestre, professor André Fantoni. Nós já temos no site disponível, olha só, Cefaz Goiás, Cefaz DF, Cefaz Bahia, Cefaz Rio Grande do Sul e Cefaz Santa Catarina. 5 programas específicos aqui na Lá Concurso. Peço para vocês, mais um pedido, que se inscreva no nosso canal no YouTube e se inscreva também, faça ser nosso seguidor no Instagram. Você sabe por quê? Todas as segundas-feiras, às 19h30, horário de Brasília, nós temos uma live que a gente fala sobre concurso de carreiras fiscais no Brasil todo. É uma aula, uma correção de uma prova, uma entrevista, alguma coisa nesse sentido. Todas as segundas-feiras nós temos esse canal de comunicação com os nossos queridos alunos do Brasil todo. Bacana, meus amigos? Um forte abraço e espero vocês. Fui, tchau. Clique like.